Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo em parceria com a FPL, mais uma vez ressaltando a importância dessa parceria para a Câmara, que nos possibilita dar um espaço super bacana aqui, uma estrutura incrível para a gente poder gravar esse podcast aqui, sempre contando histórias maravilhosas de pessoas ligadas à Câmara, de pessoas ligadas à cidade, mas sempre com o intuito de contar mais a história em Pedro Leopoldo. E hoje eu vou conversar com a Tayane Santos, jornalista, assessora do vereador Ratinho. Vamos conhecer a história dela, minha colega de profissão. Há quanto tempo você é minha colega de profissão? 3 anos apenas. 3 anos? É, Né? 3 anos que eu sou formada. Só. Formou onde? Na Federal de Ouro Preto. Boa tarde, Marcelos. top! Obrigada pelo convite. Que top! Na Federal de Ouro Preto? FOP, eu sou fopiana, como diz. Que chique! Então vamos lá, você tá bem? Eu tô ótima, eu tô numa posição muito diferente hoje. Antes eu gostaria de te agradecer pelo convite, agradecer a Kessia, ao Marcelo, o Rafael, que tá aqui, ao pessoal da FPL. Rafael, nosso produtor. Rafael, nosso produtor, ao pessoal da FPL, o Eduardo Nassif, ao Rafael Faria na Câmara Municipal, né, e ao meu assessorado, o vereador Wilson Ratinho, por ter me liberado no meio da rotina louca para poder bater esse papo com você. Muito obrigada pelo convite, tô feliz de estar aqui. E eu já até imagino como é que foi, assim, o Ratinho. O pessoal me convidou lá pro podcast. Não, pode ir. Vai que é bom, vai que é bom. Que o povo lá é bom. Foi exatamente isso, exatamente. Pô, eu gosto do Ratinho, que ele é muito transparente, né? O que ele tá pensando, ele fala mesmo, tá nem aí. Ele é fantástico. E é legal isso, né? Sim. Me conta, como é que é? Sempre tive essa curiosidade. Você morou em Ouro Preto, obviamente. Você não ia e voltava todo dia. Não, mas na verdade o campus, o ICSA, né, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFOP, fica em Mariana. Porque a UFOP não é só Ouro Preto, tem Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Ouro Preto tem alguns campi, né? O plural de campos, que eu confundo às vezes. E em Mariana tem 2 campi. Então, eu estudei e morei em Mariana, do lado de Ouro Preto. Sim, pertinho. Morou em... Como é que chama? República? Não, jamais. Por que jamais? Nunca tive esse desejo. Por que? Sério? Sim. Nossa, eu queria muito. Você queria, Kézia? Queria demais. Porque a bagunça deve ser uma maravilhosa. Não tenho certeza se é tão bom assim, não. Por quê? Cara, assim, quando eu fui estudar fora, minha mãe queria muito que eu ficasse em república, porque ela tinha medo de eu ficar sozinha, né? Eu sou muito satisfeita pela minha escolha. Eu comecei dividindo uma casinha com outras 2 meninas, logo depois eu fui morar sozinha. Eu acho que isso facilitou as coisas, porque morar em cidade universitária já é suficientemente tóxico. Morar em república, pra mim, é demais, sabe? É uma rotina cheia de problemas. Claro, assim, não tô criticando ninguém. Eu acho que tem seus lados bons, as amizades, os vínculos, mas não é algo que eu gosto, assim, nenhuma cultura que eu admiro. Inclusive, é uma cultura que eu problematizo super. Eu morei sozinha e foi muito bom pra mim. Mas por que você problematiza isso? Olha, primeiro, na universidade pública, né, é proibido uma série de culturas que existem nas repúblicas, tanto as repúblicas públicas quanto nas privadas. Mas essas culturas ainda dominam, né? Quando você chega numa república, você é chamado de bicho. Né? Não sei se você sabe, você acaba passando meio que um processo seletivo para você ser aprovado naquela república. Eu sou filha de Deus, Jesus morreu na cruz, não vou ser chamada de bicho, eu nunca quis isso, né? E, além disso, é uma rotina muito movimentada, né? Com muitas festas. E quando você é bicho, você tem que estar nas festas. Se você não for, você tem uma punição. Você tem que servir o copo de todo mundo. Às vezes, você tem que acordar às 5 horas da manhã pra ir na padaria. Eles te acordam de madrugada, 3 horas da manhã pra lavar o banheiro. Eu nem tô falando de trote. Eu tô falando sem trote. E eu vi muitos amigos meus sofrerem e terem prejuízo acadêmico por conta dessa rotina. E por conta dessa cultura. Os rock, assim, que são aqui a gente chama de resenha, né? Lá chama de rock. São festas que eu me assustei muito. E eu não sou uma pessoa careta, pelo contrário. Mas são festas que tem tudo que você pode imaginar. E eu também vi muitos casos em república, isso eu vinha saber depois, né, quando eu já estava cursando,
de violência, assim, de violência sexual contra as Sério? estudantes, em alguns casos, em algumas Caralho. Isso aí repúblicas. são algumas coisas que as pessoas não imaginam, né? As pessoas não falam, né, eu acho que não fica nem bem para a universidade. A reitoria tá sempre publicando alguma nota, né, de repúdio de alguma coisa que acontece em república. Eu acho que ali isso cria um senso de família, de responsabilidade, amadurece muita gente, né, mas eu nunca gostei. E eu fui em rock, assim, 2 vezes, eu fui em 2 rocks em Ouro Preto. Foi o suficiente pra mim, prefiro sentar no botequinho, assim, tomar minha cerveja com meus bons Por quê? O que amigos. que rola num rock? Cara, uma coisa, por exemplo, que rola nos rocks que eu fiquei muito, muito impressionada uma vez, é chamado de baldada. A baldada é o seguinte, acontece nas repúblicas mais tradicionais, eu quero deixar claro que eu não tô generalizando, né, cada república tem ali a sua cultura, mas, isso eu vi, isso era bem comum. Quando você tá nesse período de admissão na república, que você é bicho, você vai ser e você é aceito na casa, então depois de um período, 6 meses sendo tratado como bicho, você é aceito. E aí, essa aceitação tem um nome, mas sei lá, você passa, vamos usar assim, eu esqueci o nome. Aí quando a pessoa passa, tem uma festa onde acontece a baldada. A baldada é uma comemoração por você, enfim, se tornar um morador daquela república. E até então Uhum. você paga a república, você não é considerado morador, você é considerado bicho. A baldada é o seguinte, é uma festa, o bicho tá lá, os bichos, os homens são carecas e tal, as mulheres têm outras exigências lá. E aí rola a baldada quando você é aceito. A baldada nada mais é que encher um balde de muita coisa, tipo, chorume de lixo. Nessa que eu Ah, fui, não, aí não. era Eu tava lixo. esperando cerveja, cachaça, Não, vodka. eu lembro muito do cheiro de amaciante, porque eles colocavam o lixo da cozinha, lixo orgânico, amaciante, o cheiro do amaciante se misturava com aquilo. Água da privada, juro por Mas não tem que Deus. beber não, né? Não, não, não. Os Ah, ufopianos não me deixam mentir. E aí, você é aceito nessa festa, nesse rock, você é pego de surpresa, e aí eles começam a jogar essa água desse balde em você. E aí as pessoas que te apoiaram nessa jornada e os outros moradores que, né, que se tornaram amigos ali, eles rolam na baldada com você. Então, hoje eu vou no rock porque eu vou rolar na baldada de cicrano, de beltrano. E eu vi isso, nesse dia eu fiquei com muito enjoo, foi horrível, e achei uma coisa estarrecedora, péssima, não achei legal aquilo ali não. não, aí Mas realmente a saber galera disso esquece. gosta. Eu não sabia E disso também assim, não. detalhe, eu quero dizer, até esse ponto é tudo consensual, tá, é consensual, eles aceitam, eles esperam por essa baldada, a baldada é um status, baldada de fulano, fulano foi aceito na república lá na Casa Branca, sei lá, em Ouro Preto. Então, é consensual. Ocorrem outras práticas que são não consensuais, nos trotes e tal, mas aí é outra coisa, não quero nem entrar no mérito, que já não é nem permitido pela universidade, inclui práticas de humilhação e etc, que ainda é pior ainda. E aí, por isso, único e exclusivamente por isso, o seu jeito, sua maneira de viver, É. você preferiu morar sozinha. Imagina você morar numa casa com mais de 18 moças, com mais 10 moças, né. Os caras são lixo puro, velho. No seu caso, animal, seria 18 caras. Seria 18 Infeliz. caras. É. Porque ele já imaginou ele e 18 É. moças lá no harém. O Não. lindão. Mas tem as repúblicas mistas também, que moram rapazes e moças. Mas eu Não, sou mas aí mais. deve ser loucura, hein? Cara, eu não sei, porque são poucas. Não sei muito bem como funciona, te confesso. Eu conheço as repúblicas mistas que funcionavam no campus de Mariana, lá no ICHS. Ali eram repúblicas públicas e federais, onde ficavam os alunos em vulnerabilidade, né, de baixa renda. E aí eles tinham acesso, e aí as repúblicas eram mistas. Eu acho que funcionava razoavelmente bem. No caso do ICHS, que foi uma república mista que eu conheci. Tem muito. Falar que funcionava bem, talvez eu esteja me passando, mas acho que em termos de gênero, assim, Esteja me passando, é do foda. homem com a mulher, talvez funcionasse bem, sim, Uhum. né. Mas aqui, me conta, me surgiu essa curiosidade agora. Como é que fazia pra pagar esse negócio aí? Porque você morando sozinho em Mariana, um É. aluguel em Mariana não deve ser barato. Então, não foi fácil, né. Eu tive que fazer uma escolha. Claro que eu gostaria de ter cursado na UFMG, né, seria uma vida que eu tinha sonhado, né. A minha irmã é filha, assim, da UFMG,
existia esse desejo por parte da minha família também, mas eu não fui chamada na primeira chamada. E a minha mãe falou: você não vai ficar esperando outras chamadas, porque a vida não é um morango, você vai estudar, escolhe onde você quer estudar. E eu escolhi o mais perto, o federal, né, porque eu não tinha condições de pagar uma universidade particular. E como eu tinha estudado em escola particular no ensino médio, apesar de ser bolsista, eu fiz meu ensino médio no SESI. Ainda que eu fosse bolsista, eu não conseguia mais o ProUni 100%. Então, particular com ProUni 100% também não tinha acesso. Então, eu tinha que ir para uma federal. Fui para a federal mais próxima. Nessa época, a minha mãe, a gente morava de aluguel no centro de Pedro Leopoldo. E aí, eu precisaria pagar um aluguel lá, em Mariana. Então, o que minha mãe fez? A gente tinha uma casinha de 2 quartos, que era do meu pai, né? E essa casa também ficava no centro de Pedro Leopoldo, mas imagina uma casa assim, caindo aos pedaços, né? Caindo aos pedaços. Era um lote, assim, onde tem outras casas e tal, tipo um barracão. E aí, pra minha mãe poder custear o meu aluguel em Mariana, ela deixou de morar num apartamento mais confortável que ela alugava e foi morar nessa casinha que tava caindo aos pedaços, que foi do meu pai. E aí, ela foi morar lá, e ficou morando um tempo lá, mas quando eu cheguei na faculdade, rapidamente eu fui obter renda. Eu sabia que isso era uma prioridade pra mim, porque minha mãe estava se sacrificando. E aí as coisas melhoraram, eu comecei a conseguir bolsas, no primeiro dia que eu cheguei na universidade, no primeiro dia, olha, isso é engraçado. Antes das pessoas se mudarem pra uma cidade pra estudar, elas vão lá um mês antes e visitam pra conhecer a cidade. Eu não quis fazer isso. Eu não quis. Então eu fui de mala pra ficar na casa com outras duas meninas, uma casa que eu tinha conhecido num grupo de Facebook. Eu cheguei lá com as minhas malas, acho que esse foi um dos piores dias da minha vida, assim, eu já passei por coisa, viu, Marcela? Sozinha? Não, a minha mãe me levou, meu cunhado e a minha madrinha. Um beijo pra eles, fizeram tudo ser possível, né? E aí, eu fui com as minhas malas pra essa casa, foi a primeira vez que eu pisei meus pés em Mariana, já pra morar. E eu já cheguei, isso foi no sábado, as aulas começavam na segunda-feira. Eu nunca tinha pisado num campus da UFOP na minha vida. O primeiro dia que eu já cheguei com um cento de brigadeiros. Eu já tinha feito, eu coloquei numa caixa de pizza e eu já comecei a vender aqueles brigadeiros ali. E aí, no primeiro semestre, é mais difícil de conseguir bolsa. Você não consegue nada, né, no primeiro semestre. Mas aí, eu entrei na empresa júnior do curso. Tinha uma empresa júnior de comunicação, que é a Verbalize Júnior. E aí, essa empresa júnior, eu comecei a aprender a trabalhar com marketing e mídias sociais. Aí, eu comecei a pegar freela com as empresas de Mariana. Então, assim, no segundo ano, eu já conseguia pagar meu aluguel. Aí, eu já não precisava mais dividir aquela casinha com aquelas duas meninas. E eu já podia... Aí, eu já fui morar numa outra casinha. Entendeu? Aí eu pagava meu aluguel e minha família me ajudava com o restante das despesas. Já as coisas foram fluindo. Eu também fui conseguindo renda. Eu tinha 17 anos, então também já era moça, já sabia fazer ali o meu corre, né? Mas assim, eu tive toda a ajuda e até hoje tenho, né? Minha família me dá todo o suporte. A vida foi melhorando, meu irmão concluiu a graduação, minha irmã concluiu o mestrado, minha mãe construiu uma casa. A vida foi melhorando e até hoje, assim, mesmo assim, eles me dão muito suporte. Mas foi possível viver lá por causa disso. Entendi. Pô, deve ter sido tenso demais, hein? Se chegar lá num lugar que você não conhece ninguém com 17 anos de idade. Com um centro de brigadeiro. Começou com centro de brigadeiro. E depois você foi arrumando uma maneira de ter renda, cuidando de redes sociais. É isso? Isso, a empresa Júnior me ensinou muita coisa, né? Na empresa Júnior a gente trabalha na empresa, é uma empresa normal, com CNPJ, você tem contador, você tem advogado, você tem contratos com outra empresa, só que você trabalha voluntariamente ali com finalidade acadêmica e profissional. E aí, uma moça rompeu o contrato com a empresa Júnior e quis me contratar em particular. Aí eu fui, ela foi minha cliente durante... Até ano passado, ela foi minha cliente, tipo, uns 6 anos. Até mandar um salve aí, pessoal lá do Inês Brandão, do Laboratório Clet, lá em Mariana. Eu prestei serviço E como pra é eles que, por como é muito que era? tempo. Que hora que você estudava lá? Eu estudava demais no início, depois eu fui ficando meio relapsa. Mas Mas assim, lá na faculdade, era tá, o tipo meu de curso. 7 às 11? Não, no primeiro semestre, o meu curso era vespertino. Então, tipo assim, a primeira aula era meio-dia e até 5h30, tá? Aí foi assim,
durante 1 ano e meio, durante os 3 primeiros semestres. Depois, a minha mãe completamente desapoiava, todo mundo desapoiava, mas eu precisava trabalhar, eu queria trabalhar. Então eu consegui transferir o meu curso para a parte da noite. Só que eu fui adiantando disciplina, eu fiz uma loucura, adiantava disciplina, atrasava outras, teve semestre que eu fiz 11 disciplinas, fazendo 2 estágios na empresa júnior e com freela. E eu fiz 11 disciplinas, para eu poder fazer tudo à noite, para poder ficar livre para trabalhar durante o dia. Então, assim, no inicinho da graduação, era durante a tarde, e depois ficou à noite, aí ficou suave, que eu podia trabalhar de boa, né. Uhum. Tá, e como é que era a sua semana, assim? Você trabalhava, você dava um rolezinho lá em... Dava, pô. Porque não dá pra ficar só em casa, né? Não, não dá, não dá. No início eu dava, assim, eu dava menos rolezinhos, porque eu ficava com muito medo, eu sentia muito medo, eu era muito diferente da galera. Eu era o patinho feio mesmo, sabe, e eu queria ser excluída, eu queria que eles me excluíssem mesmo. Eu Por quê? Porque eu não queria estar ali, não queria estar ali. Você estava ali só no intuito de estudar, estudou, meteu o pé. Eu fui lá buscar meu diploma e voltei, né. Então eu queria mesmo, não ligava se eu era excluída não. Eu tinha poucos amigos, eu sou uma pessoa de poucas amizades. Então no início eu não saía muito, porque eu tinha muito medo, medo mesmo. Eu tinha medo de tudo, tudo, tudo era desconhecido, né. Depois eu comecei a sair mais, então só que eu não ia pra resenhas, eu não ia pra repúblicas, eu não ia pra rocks, esse era o lance. Mas eu ia para o Jardim, por exemplo, em Mariana, toda semana eu ia para o Jardim tomar uma cerveja, pô, normal. E eu tinha ali, alguns amigos, sempre eram amigos que estavam terminando a faculdade. Eu não sei como que isso acontece na minha vida, minhas amizades, meus relacionamentos são sempre com pessoas mais velhas. Eu tenho isso também. Então, isso foi bom, porque eram pessoas que me passavam mais confiança, que conseguiam me orientar no curso. A exemplo da Ellen, a exemplo da Jaciara, a exemplo do Túlio, né. Só que o que que aconteceu? Como os meus amigos já estavam concluindo a graduação e eu estava começando, o que que houve? Eles se formaram, foram embora e eu fiquei ali meio que sozinha de amigos, Uhum. entendeu? E assim, doida pra voltar pra Pedro Leopoldo, quando eu fui, eu falei com minha mãe: "Mãe, não volto nunca mais, agora eu vou morar lá, vou viver lá". Aí eu mobiliei uma kitnet lá, era grande a kitnet, morava sozinha, só que depois eu vi que não era aquilo ali. Aí eu acabei voltando. Mas a minha rotina era assim, era normal, eu saía, tinha dia que eu, tinha medo de ir pra aula, tinha dia que eu tinha muito medo de ir pra aula. Quando eu morava nessa kitnet, ela era mais afastada. Era, tipo, do lado de uma biqueira, inclusive. Então o aluguel não era caro. Eu pagava R$ 600 de aluguel. Uhum. E a kitnet era enorme, tinha 2 andares, tinha um terraço, eu tinha uma churrasqueira, era top. Só que era do lado de uma biqueira. E tinha dia, eu passei por questões de saúde mental ali naquele lugar, né, naquela masmorra daquela cidade, com todo respeito aos marianenses e carinho que eu tenho por Minas Gerais, Mariana, primeira capital de Minas. Mas tinha dia que eu ficava com muito medo de ir pra aula e não ia. Aí eu Mas não ia. medo do quê, assim, Eu ficava especificamente? com Medo de medo. invadirem sua casa, medo de passar na rua e tinha gente te olhando? Medo de ir e medo de voltar caminhando, sozinha. Eu Qual nunca que era a falei isso distância com a pra minha faculdade? família. Eram uns 30 minutos a pé. Porra, longe É, pra caralho. é. Tá doido. Dava pra fazer uns 20, 25 assim. Andando rapidão. É. Eu tinha medo, tinha dia que eu tinha muito medo, nossa. E aqui em Pedro Leopoldo eu não tenho medo. Você me vê andando de bicicleta, entendeu? Eu vou tomar uma cerveja no balaio, tudo Mas bem, é é do porque lado da minha talvez que casa. aqui você Aqui a esteja... violência contra a mulher é muito menor. Aqui é uma cidade boa pra mulher viver. É uma cidade Tá. segura pra mulheres. Lá não é. Mas não é o fato de você estar cercada por uma rede de apoio aqui também É, deve facilitar, psicologicamente dizendo, assim. Te dá facilita, uma, assim, ó, aqui tem gente que vai claro. comprar meu boi. Aqui tem gente que vai E lá comprar você meu tá... boi, aqui eu conheço rua por rua, esquina por esquina, É. sombra por sombra, e lá não, mas também há os dados, né. Mariana é uma cidade dormitório mais do que aqui. E lá há muitos homens que são das empresas terceirizadas, que são Ah, homens que vão tá. pra lá pra viver Mineração 6 pra meses, caramba. longe de suas esposas. É uma cidade que nós mulheres reivindicávamos muito, que eu vou falar aqui pode chocar algumas pessoas, mas as estudantes reivindicavam que houvessem mais prostíbulos. Porque era uma cidade com 1 ou 2 prostíbulos para todos esses homens. E são homens, assim, como que eu posso dizer? Quase que primitivos, peões. Peão.
Então, a gente era Não, é foda. muito assediada. Teve uma vez que um cara mijou no meu pé, urinou no meu pé na rua, num posto de Que isso, gasolina. velho? Eu não consigo. Sério? Sim, Mas eu comecei. bêbado? Chapadão? Não, 5h30 da tarde. Mas por 5h30 quê? da tarde. O cara E tava urinando, mano. você não lascou nele um tapaço, não? Mano, eu cheguei em casa, chorei tanto aquele dia. Meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar. Aquele Caralho. dia eu chorei igual criança. Mas, peraí. Minha Não, família agora. vai saber disso agora, que eu não contava Você nada tava pra lá em eles. pé, ou você tava passando e Eu veio o tava cara. passando pelo posto de gasolina. E eu morava próximo do posto. E aí, isso no outro lugar que eu morava, não naquela kitnet. E aí foi mais no início da graduação. Então lembra que eu estudava à tarde? Então eu tava voltando, era umas 5h30, o dia tava escurecendo, assim. E o cara tava de costa, eu fui passando, e muita gente passando, e conforme eu passei, ele mirou em mim. Ele fez por querer, portanto. Ele me violentou. E aí ele urinou no meu pé, meu tênis. Eu tenho esse Caralho. tênis até hoje, na verdade. Foi horrível, cara, foi Eu tenho horrível. esse tênis até hoje. Mostra que a memória tá muito forte na sua cabeça. Muito. Outra coisa que me aconteceu Eu vi que você também. quase chorou aí. Nossa, foi uma experiência e tanto, assim. Eu falo que foi difícil, tá? Custou. Teve uma vez também, eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas tinha ali uma pizzaria em frente ao jardim. Esqueci o nome, não sei se tem ainda, que os meus colegas de curso vão me assistir. E era uma pizzaria, assim, tá? Eu não tava no snooker, eu não tava no bola branca, eu não tava num lugar cheio de noiado. Assim, eu tava num barzinho e tal, na verdade eu tava no jardim, e eu fui no barzinho utilizar o banheiro, R$2, pá, paguei, fui utilizar o banheiro, e a porta não trancava. De repente, quando eu me levanto pra subir, né, minha calça, eu sou surpreendida com o cara empurrando a porta, assim. Ele entrou no banheiro, eu tava despida. Ele entrou no banheiro e me ofereceu algo ilícito e tal, perguntou se eu queria usar algo ilícito. E, tipo assim, não era. Estava no ambiente errado. Eu estava no centro histórico da cidade, pagando o mais caro ali que se tinha. Eu estava no banheiro de um estabelecimento comercial regular e até bem frequentado. E isso me aconteceu. O cara invadiu o banheiro, eu estava lá dentro. E aí, mano, crise de choro, né? Desculpa. Caralho. Crise de choro. Total. Foi Pois é, né? custoso. Mulher, eu acho que mulher fica muito vulnerável nesse sentido, assim, porque é muito frágil, né? Muito frágil, Muito muito frágil. frágil. Por isso eu gosto tanto dessa cidade. E voltar pra cá foi uma recomendação médica. E foi Você a tava melhor mal coisa. psicologicamente? Sim, claro. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu nunca passei por nada próximo disso na minha cidade. Sabe? Pedro Leopoldo é maravilhoso, assim. Quem vai quer voltar, realmente. Vamos para um outro rumo? Começamos mal. Vamos para um outro rumo? Me conta, eu observei que você fala muito da sua mãe, mas você falou pouquíssimo do seu pai. Mas meu pai também uma figura muito importante, né, assim. O único momento que você falou do seu pai é da casa. Da casa. É. Então começa me falando, você é filho de quem? É. Você é filho com o... Eu sou filha de Dilma do Barraca e de Toninho de Liquinha, né? Meu pai chamava Antônio. E eles estão juntos ainda? Não, meu pai já faleceu. Eu Quando? tinha... Em 2014, eu tinha 13 anos. Aí pai Ele faleceu. morreu de quê? Alcoolismo e depressão. Foi bem triste, sim. Aí meu pai faleceu e eu não falo tanto porque, como eu tô falando da graduação desse período, ele já não estava presente, assim, eu não tenho muito o que falar, mas na infância ele foi um pai muito bom, um pai muito presente, muito carinhoso, grudento até. Qual a memória que você tem do seu pai? Eu tenho a memória da musiquinha que ele fazia pra mim. Qual a musiquinha? Eu não vou falar, senão eu vou chorar. Mas ele fazia uma musiquinha, assim, que ele falava uma coisa e eu repetia, sabe? Ele falava assim, bebê, aí eu falava pai, aí ele falava eu amo você, aí eu falava, respondia também te amo, e assim ia, aí tinha uns versos, era tipo uns versinhos que ele cantava pra mim. E você falou alcoolismo e depressão, como é que isso aconteceu? Seu pai estava depressivo e começou a beber muito? Foi isso? Não. Tanto o alcoolismo quanto a depressão são doenças crônicas. Eu não posso dizer se
o alcoolismo desencadeou depressão, ou a depressão desencadeou o alcoolismo, mas é fato que são duas doenças que uma acaba desembocando na outra, né? Mas meu pai teve problema com álcool, assim, ao longo da vida. Acho que depois de algumas perdas, ele foi essa doença foi tomando um formato mais grave, né? E com o alcoolismo, a depressão, né? O alcoolismo é uma doença depressiva. E Ele bebia aí, muito? Como que era essa rotina de bebida dele? ele bebia muito. Ele bebia muito, né? Se ele, né, ele não teria acontecido o que aconteceu se ele não bebesse tanto. Eu tenho lembranças, assim, que são difíceis, mas eu não tenho recordações, por exemplo, do meu pai ter sido violento, sabe? Eu lembro de algumas brigas, é claro, mas a minha família me protegia muito, né? A minha madrinha sempre me protegia muito, assim, protegia os meus irmãos. A minha mãe também sempre foi uma mulher muito altiva, então ela nunca permitiu que ele tomasse conta das brigas, né? Eu acho que era mais fácil ela bater nele do que ele nela. Então, mas assim, essas lembranças, a minha madrinha, a minha tia Ni também, que moravam ali perto, elas me protegiam muito, assim, sabe? Iam, buscavam, eram vizinhas, então buscavam. Então, graças a Deus, eu pude ter lembranças carinhosas, positivas, assim, igual a que eu te contei, sabe? Entendi. Você é a mais nova? A filha mais nova? Sim, eu sou caçula, igual ele. Ele é o caçula de 12 filhos, meu pai, e eu sou caçula de três. Tenho 2 irmãos. E me conta uma coisa aqui. Seus irmãos são formados em quê? Então, a minha irmã é formada em letras, ela é mestre em letras pela UFMG, ela publicou um livro, inclusive, no mestrado dela. É um tema difícil, mas eu acho que o nome do livro é Sociologia Lexo-Gramatical. Falei errado, Tainara, desculpa. Mas, enfim, a minha irmã é crânio, ela é professora de português, ela formou com letras em habilitação em inglês na UFMG, fez mestrado lá também. E o meu irmão é médico de família e comunidade. Que legal. É, Pô, que família top, hein? estudada, né? Estudada, um jornalista, uma formada em Eu sou a que letras. menos estudou, eu sou meio que É. patinho feio, tá ligado? Não, mas o jornalismo também, infelizmente, colocaram a nossa profissão num lugar muito ruim, de falta de credibilidade, por causa de todo esse cenário político, mas a nossa profissão é muito importante. É E muito. cada vez que tem um blogueirinho fazendo merda, eu comemoro muito. Aham. Eu comemoro demais, porque eu vejo assim, vai É. confiando. O problema é que a tia do Zap ainda confia, né? O que me Confia. mata de raiva é isso. É. Minha mãe é uma. Minha mãe é a tradicional tia do Zap, só. Ela recebe uns negócios, ela me manda, fala assim, ô mãe, eu vou te bloquear. Eu vou te bloquear. Se você continuar, eu vou te bloquear. Você Vou quer te isso? bloquear do meu Zap. Porque, pelo amor de Deus, você tem um filho jornalista e você fica Obrigada. mandando essas atrocidades aí pra mim, pô, me ajuda aí, mãe. Mas assim, minha mãe, uma época, ficou com raiva porque eu vacinei meus filhos de Covid. Olha, como isso? Hoje que eu vou vacinar. Não, você não pode, porque vai ter um ataque cardíaco. De onde que você... Não tem comprovação científica. Ah, então mas tem que vai dar um ataque cardíaco nos meninos. Me ajuda isso, A vou vacinar desinformação todo é mundo. muito grande. O trabalho para desinformar, e aí tem aquela história que eu não vou falar a frase corretamente, mas... eu não vou Trabalho falar... para corrigir a desinformação é maior do que não. o trabalho de informar, né? A mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade ainda não calçou os sapatos. A É frase isso. não é assim, mas o contexto é mais ou menos isso, É entendeu? É um isso. trabalho para você informar e a desinformação é muito mais rápida. Você foi criada verdade. onde? Aqui mesmo. No centro? Sim, sou pedro-leopoldense nata. E como que foi essa infância? Foi uma infância de boa? Foi maravilhosa, assim, foi muito boa, né? Como eu te falei, teve essa questão da adicção do meu pai. A minha mãe trabalha muito até hoje. Sua mãe faz o quê? A minha mãe é professora de educação infantil. Então, ela alfabetiza criancinhas. Eu acho isso muito massa. E ela é da rede pública, então o trabalho dela é louvável, assim, essencial para a sociedade. Embora seja
tão desvalorizado, mas a minha mãe sustentou a gente mesmo montando barraca, né? Em festas, em feirinhas, vendendo arroz temperado, feijão tropeiro e macarrão na chapa. Então isso nos sustentou muito, e a comida da minha mãe é deliciosa, muita gente conhece ela pela habilidade dela de cozinheira, né. Mas a minha infância foi boa, porque eu tive, o meu irmão brincava muito comigo, então a gente tinha as melhores brincadeiras, Qual a né. diferença de idade? Para o meu irmão, ele é 4 anos mais velho e minha Ah, então é irmã é pouca 9 coisa. anos mais velha, é pouca coisa. Ah, não, sua irmã é a irmã mais A velha, minha e irmã é mais vem velha. ele, que é o do meio, e você. E Isso. vocês, pela proximidade, brincavam muito. Sim, a gente brinca até hoje, né. Só que já não das coisas que a gente brincava antes. Mas foi boa, porque eu tinha essa rede de apoio, né, morava ali perto da família. Como eu falei, a minha madrinha também estava sempre ali querendo proporcionar coisas boas, lembranças boas. A minha irmã também cuidava muito da gente nesse empenho todo da minha mãe fora de casa, né. Só para eu me situar aqui, qual a idade da sua irmã hoje? E a sua e a do seu irmão? Eu tô com 24, portanto meu irmão tá com 28, Uhum, portanto a minha irmã está com 33. É perfeito. isso. E aí foi uma infância boa, sabe, Marcelo? Eu não fico reclamando da vida não. Acho que a vida foi boa. Mas foi apertadinho ali, foi ajustadinho? É. Financeiramente, não foi assim fácil não, Seu né. pai ralava com o quê? O meu pai, ele era formado em contabilidade, então ele já eu acho que ele já trabalhou, assim, em obras de peão também, eu lembro que ele já trabalhou em escritório de contabilidade, só que, do meu tempo, assim, eu tenho acho que mais tempo de vida lembrando de um pai mais relapso financeiramente do que um pai provedor por conta da doença, porque eu peguei essa fase mais final. Com certeza, a minha irmã tem uma lembrança muito mais nobre do meu pai enquanto trabalhador. Eu sei que ele era muito trabalhador, mas de fato, como eu falei, a dependência química, né, então minha mãe sempre fazia assim, no meu tempo que eu lembro, a provisão sempre por conta da minha mãe. Então não foi uma infância financeiramente fácil, não. Como eu falei, nós nunca estudamos em colégios particulares, na verdade, nós 3 estudamos no SESI, no ensino médio, os 3 com bolsa, né. O meu irmão, como eu disse, é médico, bolsista do ProUni, 100% de bolsa no ProUni, se formou em medicina assim. E não foi uma infância que nós tínhamos muitas regalias, né, mas não foi uma infância de falta de comida, nem de nada, até porque quando as coisas apertavam, tinha ali com quem recorrer, se precisasse de um gás ou se a conta de luz estivesse atrasada. Então, assim, foi uma infância, eh, pobre, foi uma infância pobre, mas não foi uma infância de falta e nem de escassez, né. Uhum. Estudamos, tínhamos o nosso uniforme, tínhamos a casa limpa, tínhamos televisão, tínhamos a nossa roupa de cama, tínhamos comida, então não tenho, assim, do que me queixar não. Uhum. Me conta aqui, como que vem a decisão de fazer jornalismo? Por que fazer jornalismo? Então, eu Ainda mais lembro assim, você entrou no jornalismo você 19. 2019. 19. Por que jornalismo? Então, desde pequena, eu falava que eu queria ser jornalista. Desde pequena, vai entender isso, né. Eu lembro uma vez que eu estava, inclusive, na casa do meu pai, a gente estava assistindo jornal, aí eu falei assim: "Pai, quando eu crescer, eu quero ser jornalista". Aí ele falou: "Então você vai ser, estuda que você vai ser", né. E eu gostava de escrever, eu era, uma criança comunicativa, eu gostava muito de ler. Eu lia muito, né, até hoje gosto de ler. Então, acho que todos os caminhos me levaram a isso. Mas naquela época que eu era criança e não entendia muita coisa da profissão, acho que era aquilo que eu via na televisão que me admirava. Só que você sabe que a nossa profissão, ela se ampliou, né, e as modalidades multimídia vão mudando e a profissão vai tomando outros caminhos também. Então, as possibilidades se abrangeram, né. Então, já quando eu entrei na faculdade, eu não pensava em apresentar jornal em televisão, achava que eu queria escrever para redação, mas aí eu vi que isso foi ficando cada dia menos demandado, É, e aí eu conheci felizmente a galera lê pouco. ler pouco, né, e aí eu fui conhecer assessoria de comunicação.
E aí eu gostei muito, me apaixonei. E eu fiz estágio no IFMG de Ouro Branco, apoio e assessoria de comunicação, e aí eu conheci a assessoria na comunicação pública. Aí eu falei: "Eu quero seguir por aqui, né". Eu sigo, né, de Uhum. toda forma eu sigo. Como é que tá uma grade de jornalismo hoje? Que matérias que É, tem? Porque, por exemplo, na minha época, eu formei tem muitos anos, não tinha, por exemplo, marketing digital, não sei se tem hoje, mas não tinha. Não tinha é. Instagram, não sei se tem, Uhum. mas na época nem existia Instagram. Não, na minha época também não tinha essa disciplina marketing digital não, mas assim, a gente fazia lá a introdução, a ciências sociais, começava Uhum. assim um curso, aí tinha linguagens multimídia, comunicação convergente, onde entrava o digital, né, nessa convergência do jornalismo. Claro, teve telejornalismo, fotojornalismo, radiojornalismo, laboratório de tele, laboratório de rádio, laboratório de foto. Teve tudo isso, mas aí tem assessoria de imprensa, eu tive disciplina de relações públicas. Então basicamente, quase a mesma grade que a minha. Aquelas Teve disciplinas de tive TV1, apuração, TV2, redação e apuração, entrevista. isso, Acho que uma das melhores disciplinas é a apuração, redação e entrevista. Possivelmente você não deve ter tido jornal, alguma disciplina de jornal. Tive. Jornal impresso? Sim, Teve? Então é a que mesma coisa. chama Laboratório Integrado 1 e 2. Então nós tínhamos o Laboratório Integrado 1, que nós fazíamos um jornal, nós produzíamos um jornal, que era o Lampião, chamado Lampião. E aí, nesse jornal, o Lampião, eu lembro que eu fui editora-chefe, se não me engano. E aí depois no Laboratório Integrado 2 nós fazíamos a revista Coringa, que todo Uhum. aluno fica doido pra chegar nessa fase e fazer, né, a revista. E aí eu fiquei na parte do visual, sabe. Não lembro como que era o nome nesse caso, né, da minha função ali. Mas aí eu comecei a gostar também de design gráfico, de design editorial, de infografia. E aí eu trabalhei bastante tempo como designer gráfico, então eu comecei a gostar de diagramação, eu comecei a gostar do visual, sabe, eu ainda Uhum. gosto disso também. Entendi. A gente teve, eu nunca esqueço dessa história, na aula de jornal, que a gente teve matéria rádio, TV, e rádio mais de um, TV mais de um, jornal mais de um período que eu digo. Aí um professor meu, Eustáquio Ramos, me chamou, um professor daquele jornalista raiz, sabe? Aham. Cigarro aqui, Copinho de uísque. óculosinho aqui, professor raiz. Teve ele e o Léo. O Léo era outro professor raiz que um dia eu tô assim, tô na porta da faculdade, tinha uma praça na frente da faculdade, e o Léo deu uma volta, deu outra volta, na terceira volta, seu professor, tá pegando aí. Rapaz, eu esqueci onde eu deixei meu carro. Tô procurando meu carro. Eu falei assim, caralho, o bichinho tá surtado mesmo. Hoje eu entendo. Hoje você Hoje eu sou entende? essa pessoa que procura o carro. Eu só não perco as coisas, porque eu tenho, se você reparar, a minha moto está sempre no mesmo lugar. Se eu colocar num lugar diferente, eu vou esquecer. Já era. É, mas o que eu ia contar é que o professor chegou em mim e falou assim, Marcelos, essa história eu não esqueço. Ele sentou, tipo profissional mesmo, tem uma pauta pra você. Assim, pode falar, professor. É tipo matéria final pra avaliação. Uhum. Os caminhos da banana. Eu falei assim, como é que é? Você vai fazer os caminhos da banana. Eu quero que você faça todo o caminho de uma banana Até chegar no até a consumidor. mesa do consumidor e ele consumir. Nossa senhora. Puta que pariu. Eu tive que. Aí eu tinha liberdade, não precisava ir pra aula dele, ele já tinha me dado a pauta. Fui pro Ceasa fazer entrevista, ver o caminho da banana, seguir a banana. Mas não ficou legal, não, né? Ele acreditava no seu potencial. Ele acreditava muito. Ele viu algo em você Ele diferente. acreditava muito em mim. Vai dar corte, né, o palhaço? Mas ele viu muito potencial. E Foi era um por professor isso. muito foda. E o mais interessante é que todas essas pessoas que ele viu potencial na sala que formaram, apenas 4 hoje trabalham com jornalismo. São jornalistas, jornalista mesmo, Uhum, sacou? uhum. De ou tá numa assessoria ou tá num jornal. E 2 casos que, assim, um tá no Tempo e eu tô na TV. Sim, E na TV aqui, Alterosa. Sim. né? Mas de fato,
é um curso que as pessoas vão para outros caminhos. Evadem, né. É. E hoje parece que todo mundo com um celular na mão já produz informação, né. E o que é Não algo produz preocupante. jornalismo, mas produz informação, Não então tem vivemos uma outros qualidade tempos. ali. Não, não, de forma nenhuma. E o fazer jornalístico ele é essencial para a democracia. Eu defendo ainda que o jornalista ele curse de fato a graduação, embora o STF já deu decisão que não é mais obrigatório, né. Mas é um fazer muito sério para a manutenção da democracia. É o chamado quarto poder, né, não sei se você concorda com isso, mas Eu acho que foi o quarto poder um hoje tempo. tá Hoje, difícil, né. infelizmente, não é mais. Eu acho que não é mais porque, assim, virou zona, né? Virou uma zona, Virou virou zona, uma assim. confusão. Na própria profissão, virou zona. Sim. Porque quando você pega ali, para eu não exemplificar um lado só, mas tem mídia com concessão pública que tem lado. Tem. E aí, não é que ele desinforma, mas ele te dá uma meia-verdade. Ele não te dá mais duas versões. Sim, Ele te dá uma versão e uma finge que ele te dá. sim. E Então assim isso não é jornalismo. bom, e sabe o que é curioso também? Assim, nos meus tempos, a gente estudou que jornalismo não é imparcial, que isso é uma falácia e que não existe imparcialidade no jornalismo, que é feito por seres humanos têm opiniões, né. O lance é que essa posição, esse lado, o ouvinte, o leitor, o telespectador, ele merece saber que existe, né. Então acho que o problema não é o jornalismo ser parcial, é que ele fingir que ele não é e Que não ele não é. informar Verdade. de qual lado ele É está. verdade. Mas assim, o que eu penso, por exemplo, eu considero minha profissão sagrada. Sobretudo porque eu vivo de jornalismo há anos. É Sim. jornalismo que sustenta minha casa, jornalismo que paga minhas contas. Então, eu levo com muita seriedade. Quando eu trabalhava apenas com esporte, sempre existia esse negócio de, um jornalista atleticano cobriu o Cruzeiro, um jornalista cruzeirense cobriu o Atlético. Eu sempre fiz cobertura do Cruzeiro, eu nunca fui desleal na minha cobertura, sabe? Eu nunca fui desleal, eu nunca menti, eu nunca fiz um título pra sacanear alguém. Não, eu apurei. Eu posso ter errado na apuração. Erros acontecem. Acontece, eu já Sim. dei barrigada. Acontece. Quem nunca? Mas eu nunca sacaneei por ser atleticano, sabe? Eu sempre fiz com... eu não falo, esqueci. Acabei falando. Mas eu nunca fiz uma apuração pra sacanear o Cruzeiro por ser atleticano. Sempre levei de maneira muito sagrada, inclusive cobri título do Cruzeiro, campeão brasileiro 2013, campeão brasileiro 2014. Tem foto minha que circula atrás do Marcelo Oliveira com o título, aí eu lá assim. Tem uma foto minha, eu atrás do Marcelo Oliveira com cara de bunda, mas tava ali fazendo meu papel, informando o torcedor pro portal que eu trabalhava. Me conta uma coisa. Justo, viu? Eu não serviria para jornalismo esportivo, não, porque eu Não. sempre ia querer. Não, eu sempre. Eu não sei, eu sou mesmo muito porque atleticana, tem um não dá. detalhe muito importante que eles vazam seu contato sem querer. Aham. Então já fiz matéria em que saiu a matéria e, tipo, 2 horas depois o meu telefone já tinha sido divulgado, eu tava em 500 grupos da torcida X e o telefone, o endereço da minha mãe foi divulgado Que isso? mais de uma vez. O endereço da minha mãe divulgado, foto da minha esposa divulgada, minha esposa chorando uma vez porque teve foto dela divulgada, assim, essa que é a esposa do Marcelo. Coitado. Se alguém vê na rua, pega. Que isso, Rafael? Por causa de matéria de Atlético ou Cruzeiro. E é dos Sério? dois lados, assim, você escreve matéria do Galo, pô, jornalismo é o quê? Botar o dedo na ferida, não é? Claro. Né? Concordo. Eu não tô ali pra ficar elogiando Atlético ou Cruzeiro. Então Claro. você faz a matéria, você é Maria. Se você faz a matéria do Cruzeiro, você é franga. E é sempre assim. Então, assim, mais de uma vez isso aconteceu. E sempre esses apelidinhos misóginos, né? Eu odeio esses apelidinhos. Você é o quê? Atleticano ou Eu Cruzeirense? sou atleticana. Ah, gente. Eu achei que você tava. Eu falei assim, apelidinhos misóginos. Você é o quê? Você tava perguntando se eu sou misógino. Me conta uma coisa. Como é que foi a sua entrada para a Câmara Municipal? Bom, legal essa pergunta. Na verdade, assim, vamos ir um pouco antes, né? Queria um pouco antes, acho que eu preciso explicar um pouco antes. Claro, isso. pode contextualizar. Então, eu venho de uma família
de políticos que tem políticos, né? Ah, é? Política corre no sangue. Eu acho que Aqui política em Pedro Leopoldo? aqui em Pedro Leopoldo. Quem? Você pode falar? Posso, claro. Primeiro, assim, teve um dia que eu estava exercendo função de chefe de gabinete, né, de chefia de gabinete, era chamada assim nessa época dentro da Câmara, e aí eu estava consultando, fazendo uma pesquisa num livro que é de Pedro Leopoldo, que conta as histórias dos cidadãos que deram nomes às ruas. Você deve consultar até esse livro para fazer aquele As quadro, ruas, que é super legal, aquele quadro, parabéns, inclusive. valeu. E aí eu tava lá vendo o nome do meu avô, né, Geraldo Santos, e aí lá tava dizendo, foi chefe de gabinete do prefeito tal. Aí eu tava ali lendo aquilo durante o meu expediente, chefe de gabinete, então assim, realmente eu sou designada, né? Eu sou designada. E aí teve o meu avô, que foi chefe de gabinete do prefeito, foi secretário de obras, e eu tive um Pai da sua mãe ou pai do seu pai? pai do meu pai. Pai do meu pai. Eu tenho meu tio também, Ronaldo, que foi presidente da Câmara Municipal aqui por 2 mandatos, né? Foi vereador, se não me engano, por 3 ou 4 mandatos. E eu sempre gostei de política, Marcelo, sempre me envolvi com política. Inclusive na universidade, eu fiz eletiva de jornalismo político e adorava. E aí, como que eu chego na Câmara, né? Eu trabalhei em uma campanha para vereador. A primeira vez que eu prestei serviço para político foi lá em Mariana. Eu prestava serviço para um vereador lá e eu escrevia para o blog dele. Ele tinha um blog, eu escrevia e escrevia também ali para as redes sociais. E aí eu voltei para Pedro Leopoldo, trabalhei. Por conta dele ou por conta da Câmara, lá em Mariana? Não, ele era por conta dele. Por conta dele. Eu A gente recebia pagava do por fora, bolso tipo, por dele. fora. Ele já tinha os assessores, só que ele tinha muito trabalho, eu fui para dar um apoio. E aí eu fiz a campanha de um vereador aqui em 2024, fiz parte da campanha, né? No pleito, ele foi eleito, e aí eu fui ocupar o cargo ali, que era chefe de gabinete, que hoje é assessor político 3, né? Aí entrei na Câmara sim, iniciei ano passado, em 2024, sou um bebê de colo ainda, né, nesse mundo, muito inexperiente ainda, confesso, muito, mesmo um brotinho, muito imatura, mas foi assim que começou no ano passado, e em seguida eu passei a trabalhar com outro vereador, que é o Wilson Carlos, meu assessorado hoje, e estou com ele desde abril vai fazer 1 ano, Will. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano que eu tô com o mesmo, Will. né? Nossa, nem tinha parado de Olha, pensar nisso. é porque tanta coisa aconteceu que parece ter uns 3 anos isso. Pra mim, eu fico assim, tem 6 meses, 7 meses, vai fazer 1 ano já que eu tô com o Will, Verdade. Eu entendo isso que você tá falando de questão de inexperiência, porque na política, um vídeo não é só um vídeo, né? Nada. Não, e a repercussão que aquilo ali A gera? repercussão, como que a pessoa vai receber, como que o prefeito vai receber, como que o vereador colega vai receber. Tem tudo isso. A palavra que você Sim. usa, você tem que prestar atenção. Você tá lidando com a reputação de alguém, e reputação na política é voto, né? Tudo. E voto é o nosso capital mais valioso. Reputação é tudo na política. O voto é o nosso capital mais valioso, é uma responsabilidade muito grande, e eu fico chocada, às vezes eu paro para pensar, e eu ainda não consigo admitir, porque eu olho para o Wilson, olho para ele, vejo 1.022 votos, e não só 1.022 votos, ele foi o vereador mais bem votado, sem mandato, no último pleito, né? E ele foi o 4º mais bem votado, o mais bem votado entre os que não tinham cadeira, e tudo que ele é, né? O que ele representa nas comunidades, e o histórico dele, e eu falo assim, cara, este cara tá confiando o mandato dele, a assinatura dele, para uma adolescente de, na época, 23 anos. Eu sou uma adolescente de 23 anos. Você sabe que hoje a adolescência acaba mais tarde, né, na minha geração. A adolescência acaba mais tarde. Cara, eu não sei não, eu sou uma pequenininha, eu sou uma aspirante adulta. Assim, pô, um cara... Aspirante adulta é foda. Eu sou sabor adulta. Eu sou uma menina ainda, pô. Eu sou cheia dos negocinhos, sabe? Eu fico assim, pô, um cara dessa envergadura, pai, empreendedor do agro, com uma reputação e um compromisso muito sério com a comunidade,
sujeito respeitado por muita gente, pelas suas benfeitorias e agora pelos seus projetos também, tá confiando isso a uma adolescente de 23 anos. Mas você sabe que é ótimo pensar assim? É como eu penso, é É desafiador. ótimo pensar assim, sabe por quê? Porque é muito pior se você já chega assim, não, pô, formei na FOP, pô, sou foda. Ah, nossa, Aqui eu vou destruir. contrário. Aí é ruim. Porque essa autoconfiança pode atrapalhar. Porque quando você tá ali receosa e sabendo dessa responsabilidade que você tem, de que um cara dessa envergadura confia em você, essa quantidade de votos, a reputação dele, que você pode botar tudo a perder com um publicar ali. Nossa, sim. Então, você ter essa consciência é maravilhoso. Eu peço a Deus para que essa consciência, né, ela se renove a cada dia, porque, assim, às vezes a gente recebe elogios, igual você elogiou pelo meu trabalho, eu agradeço muito e é muito, muito gratificante para mim receber um comentário vindo de você, mas eu não posso me deixar envaidecer por esses elogios, porque as minhas falhas ficam nos bastidores, as minhas falhas vocês não conhecem. As minhas falhas, graças a Deus, eu tenho um assessorado que me blinda, que me protege e que me poupa. Mas eu tenho falhas, só que elas não vêm à tona porque eu sou todo o tempo protegida e poupada. Acho que como todo assessor político deve ser, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Eu protejo ele dele mesmo, eu protejo ele dele mesmo, né? Tayane, publica isso aqui, ó. Publica isso aqui agora. Pode comentar assim. Eu quero que você comente assim. Não é assim. Aí eu falo, calma. sim, vou comentar. Espera um tempo passar, comento porra nenhuma, comento outra coisa. Desculpa a boca suja que eu tô com o uniforme da Câmara, preciso me policiar. Não, Desculpa, meu presidente. É isso mesmo. Desculpa, meu Isso é presidente. podcast, é bate-papo. Eu acho que o nosso trabalho é eu proteger ele dele mesmo, né? E ele me proteger também, e proteger os outros assessores, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então, ele é bem assessorado também pela Adriana Correia, que tem muito, muito tempo de Câmara, né? Que conhece experiente muito. pra caramba. Sim, e pelo Gustavo, né? O Gustavo, inclusive, é estudante aqui da FPL. Ele estuda o quê? Direito. E ele também faz um trabalho fantástico. E é isso, é um ali proteger outro. E quando gostaria que os ouvintes entendessem, quando eu falo proteger, não é regalias, não é nada disso. É entender que o ambiente político, ele é um ambiente desafiador, ele é um ambiente onde as pessoas querem a todo momento nos expor. E proteger, que eu digo, é manter ali, né, a figura de cada um no lugar que ela tem que estar, né? A figura pública não sou eu. É né? essencial esse fechamento aí, e eu vejo que o Ratinho faz isso bem. Você tá chamando ele de Wilson, eu chamei ele de Ratinho. Tem algum problema? Não, imagina. Há um trabalho pra mudar isso? Não, é Ratinho mesmo, né? Não, desculpa, vou até usar Ratinho. É porque é Ratinho o nome dele, Ratinho. É o público, né? É, público, nome de urna. Mas eu acho muito importante esse fechamento de um gabinete, sabe? Essa equipe unida sempre Muito importante. é ótimo pra ele. Verdade. Porque essa galera desunida, vamos supor, se você tem uma rusguinha com a Adriana e começa um negocinho, o Gustavo tá ali no meio da história, sai prejudicado, o trabalho lá no fim das contas sai todo prejudicado. E custa uma eleição, né? Custa uma eleição. E quando a gente fala que custa uma eleição, é porque a gente tem o quê? Um projeto político. Então, perder uma eleição não significa ter a minha vaidade afetada ou perder o meu cargo. Significa que eu fiz um acordo de um projeto político com 1.022 eleitores e com diversas comunidades, e eu preciso levar esse projeto político adiante. Não é se manter no poder por se manter no poder. É renovar um compromisso de um grupo político, um projeto político, com pessoas que esperam da gente que aquilo, de fato, siga acontecendo, né? As pessoas querem a continuidade do trabalho de quem elas confiaram o seu voto. Porque quando você vai votar em vereador, você não tem como votar em dois. Quando você escolhe votar no Wilson, no Ratinho, você deixa necessariamente de votar no Marcelos, que talvez pudesse fazer um ótimo trabalho. Então, o mínimo que nós podemos fazer é o nosso melhor, entendeu? Muito bom. Me conta uma coisa pra gente finalizar. Como que você quer ser lembrada nesse mundo? Menino, complicado, hein? Eu acho que eu deveria até mudar essa pergunta, né? Porque gente jovem assim não pensa nisso. Você tem que perguntar isso pra velho. Isso, não.
Semana passada foi a mesma coisa. Eu perguntei isso pra uma Mas eu não jovem. quero ser lembrada no meu trabalho, não. Eu quero ser lembrada na minha família. Acho que é isso, né? Não, mas você não quer. O que você quer deixar pro mundo, assim? Eu quero que a minha família se lembre de mim bem, né? E sei lá, acho que eu não tô querendo deixar nada de legado pro mundo, não. Não sei se isso é pra minha geração, né? Mas eu não tenho grandes ambições, né? Talvez na minha carreira eu quero um dia poder abrir a boca para dizer que eu sou uma assessora parlamentar, né? Porque hoje digo isso, mas ainda digo muito segura, porque não é que eu sou assessora parlamentar, eu ainda estou. Quem sabe o meu maior objetivo, o meu sonho seja dizer um dia eu sou uma assessora parlamentar e o legado que eu possa deixar seja auxiliar os políticos para que eles consigam entregar algo bom para a população. Mas eu acho que o maior legado a gente não faz no trabalho, acho que a gente faz em casa, sabe? No nosso relacionamento com Deus. Uhum. Eu acho que é isso. Você vê que eu me emocionei muito mais falando de família, né, do que trabalho. Embora o trabalho me emocione todos os dias, embora a minha relação com o meu assessorado e com os meus colegas de trabalho me emocione todos os dias, embora o campo, né, a botina no chão, né, o pé vermelho também me emocione, eu acho que o que fica lá é o que a gente faz em casa, sabe? O que as pessoas fazem por nós, o que a gente faz por elas. Entendi. Obrigado. Muito Muito bom conhecer sua obrigada, foi história. Foi muito ótimo. legal. A gente não conhecia, tá vendo? Passa lá, oi, tudo bem? Boa tarde, mas a gente não É conhecia essa história verdade. bacana. E agora as pessoas também vão conhecer. E que tomara que seus colegas, sua mãe, seus irmãos vejam isso e fiquem Vão ver, contentes. com certeza. Muito obrigada. Hoje estou numa posição diferente, né? Foi muito Foi bom? Foi desafiador. confortável? Foi super confortável. Já sabia que ia ser, porque eu assisto as entrevistas, comento lá de vez em quando, não sei se você vê, mas eu comento. E estar aqui do outro lado, né, na posição de entrevistada, é desafiador, porque sempre estou na posição de entrevistadora, mas é bom que eu pude aprender com você também como conduzir melhor uma Que entrevista, como isso. deixar as Sem pessoas bem à chance. vontade. E eu fiquei mais à vontade do que eu esperava, viu? Muito É? obrigada. Bacana. Ô, pessoal, então é isso aí. Quem chegou até agora, comenta aqui, compartilha esse diálogos. Foi muito legal conhecer a história. E na semana que vem a gente está de volta com um novo personagem. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.